Você está procurando um fone de ouvido perfeito, com cancelamento de ruído perfeito? Olha a qualidade desse fone aqui, ó. Ele cancelou totalmente o ruído do background que você estava escutando antes. Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês o meu mais novo queridinho acessório tecnológico e que eu acho que vai fazer diferença na vida de muita gente. Ele é um fone de ouvido específico para as pessoas que fazem muitas reuniões por Zoom, por Teams e qualquer outro software que você utilize aí na sua empresa ou até mesmo em casa. Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de tudo, não esquece, se você não é inscrito no canal, muito prazer, meu nome é Djalma e nesse canal aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados a esse nosso universo de tecnologia e muitos acessórios, celulares, câmeras, qualquer coisa. Então se esse é um tema que você curte, que você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa nos comentários suas dúvidas, que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? O fone ele chegou muito bem embaladinho aqui em casa, como vocês podem ver, eu comprei ele do AliExpress, ele demorou mais ou menos ali cerca de 20 dias para chegar. Ele vem aqui com aquelas embalagens clássicas, né, de encomenda. Depois que você tira essa embalagem de encomenda, por baixo ainda tem uma embalagem de papelão, onde tem algumas informações ali sobre o produto, sobre o tempo de duração de bateria, sobre o noise cancelling que ele faz no microfone, coisas desse tipo que vocês vão ver que é muito bom. E dentro dele ainda vem uma case. Bom, e dentro dessa case tem o fone de ouvido, a gente tem o cabo para carregar o fone de ouvido. No meu caso ele vem um acessório a mais, que é esse stand aqui, que você coloca o fone, ele vai carregar o fone assim que você coloca o fone aqui, como você pode também carregar direto pelo USB. Eu só comprei com isso porque não tinha outra opção no AliExpress, só tinha opção com ele. Se tivesse a opção sem, eu compraria sem, porque eu carregaria no fone normal, mas já que ele veio, eu faço uso dele, conecto o cabo no stand aqui, no suporte, e aí deixo carregando o fone toda vez que eu termino de usar, eu coloco o fone aqui bonitinho. Bom, além disso ele vem com um adaptador, né, de USB-C, ele vem com um dongle aqui, que é uma espécie de USB para você utilizar o fone e conectar para o Bluetooth. Se o seu computador não tiver Bluetooth, você vai conseguir utilizar, mas todos hoje em dia têm o Bluetooth, só que tem um porém aqui, esse USB ele também tem uma atualização de software, então é sempre bom que você conecte ele e conecte o seu fone de ouvido ao invés de conectar diretamente pelo Bluetooth, porque os benefícios de cancelamento de ruído, essas coisas, ele funciona melhor. Isso é o que mais interessa na parte do unboxing. Bom, falando um pouco do acabamento desse fone de ouvido, ele tem um acabamento muito bom, ele é um plástico muito leve, muito tranquilo assim de você ficar trabalhando horas e horas. Você pode ter várias reuniões que isso não vai te incomodar de forma alguma. Ele não aperta a sua cabeça como alguns fones de ouvido fazem. Então ele tem uma excelente qualidade de construção e também de caimento. Ele não me atrapalhou em nenhum segundo, nem a minha esposa não atrapalha em nenhum segundo e a gente não sente, é praticamente como se não tivesse com ele na cabeça, é bem tranquilo de ficar. Falando aqui um pouco sobre os botões desse fone de ouvido, ele vem aqui com a entrada para carregar direto nele, se você quiser, não tiver aqui, por exemplo, o suporte para carregar, o botão de liga e desliga, que também vai servir para Bluetooth, aqui o botão do microfone, que também vai servir como um mute, e também o botão de transparência, que você consegue apertar esse botão aqui e entrar no modo de transparência ou entrar no modo normal. O modo de transparência ele vai te dar mais noção assim no ambiente, para você escutar mais o ambiente, a sua casa ou o seu escritório. E aqui do lado ele também tem um botãozinho de volume. Nesse volume aqui, ó, você consegue utilizar para você regular o volume que você está na reunião, que você está escutando, certo? Uma outra coisa muito legal que tem aqui é que na parte frontal do fone de ouvido, nesse microfone, você tem um LED indicador aqui. Então, se você tiver em uma reunião, por exemplo, e alguém na sua casa ou no escritório for te chamar, se tiver uma luzinha vermelha aqui, indica que você está em reunião naquele momento. Então, sempre que você entrar em uma reunião, ele vai indicar aqui com a luz vermelha para que ninguém vá te incomodar. E assim que você sai da reunião, ele muda aqui, a tonalidade e fica numa cor azul, indicando que você não está em reunião, então você só esqueceu de tirar o fone da cabeça, a pessoa pode falar com você normal, porque você está com um azulzinho aqui. Quem tem fone de ouvido sabe que essas borrachinhas aqui, elas costumam esfarelar com o tempo, elas costumam desgastar e fica muito ruim de você utilizar, porque você fica cheio de negócio preto na orelha. Mas ele é muito simples de trocar. Se você pegar ele aqui e girar para a direita no sentido anti-horário, ele já tira o dispositivo e aí você consegue fazer a troca, tá vendo?
Aqui, ó, vou até dar um zoomzinho aqui para vocês verem melhor como é que funciona esse dispositivo. Ó. É bem tranquilo de você encaixar também. Então, sim, na minha opinião, já dá para você comprar alguns pares extras e deixar pronto para quando você precisar trocar. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre o material e sobre a qualidade desse fone de ouvido, eu vou falar sobre um dos itens que mais me interessou e que mais me chamou a atenção e que me fez comprar esse fone de ouvido. E o que esse Voice Shield faz? Bom, praticamente faz com que todo o seu barulho externo e que você não quer que apareça na sua reunião, ele seja de certa forma cancelado, como se fosse um cancelamento de ruído, mais voltado para a sua fala. Eu diria que 90, 85% desse volume ele vai ser reduzido. Então, para demonstrar para vocês, eu vou colocar aqui um outro trecho de vídeo que eu gravei e que eu faço a demonstração desse Voice Shield. Bom, agora como vocês podem ver, eu vou fazer esse teste para vocês. Eu estou gravando aqui do celular, da câmera, eu não vou fazer nenhuma edição de corte aqui para ficar bem nítido para vocês e também eu deixo bem claro que eu não estou mexendo no áudio. Eu vou colocar aqui um som de fundo de um escritório operando normal para vocês entenderem. Então agora está o áudio da câmera, eu vou colocar aqui o som no fundo para vocês entenderem a dimensão de barulho que fica, né? Uma simulação de escritório aqui, normal. E agora eu vou fazer a transição para o áudio do microfone. E agora vocês estão escutando apenas o som que é captado pelo áudio do microfone, com um excelente cancelamento de ruído. Agora eu vou fazer novamente a transição para a câmera, para vocês verem como está captando aqui o barulho de fundo. E novamente agora a transição para o áudio do fone de ouvido. Vocês conseguem perceber ali que ele elimina realmente de 90%, 85% pelo menos do barulho externo. Isso é muito confortável para qualquer situação onde você precisa aqui ficar em reunião o dia inteiro. Pô, essa também é para os papais e mamães. Agora eu vou colocar um áudio de fundo de criança brincando. Os meus, eu tenho filhas, então elas podem fazer muito barulho ou pouco barulho e isso pode vazar um pouco na reunião. Então essa é a simulação que eu vou fazer. Vou colocar aqui um áudio de fundo de criança brincando. E agora as crianças estão brincando aqui no fundo, normal. E eu vou fazer a transição agora para o microfone. Isso elimina também bastante o ruído de criança brincando, gritando, chorando, qualquer coisa nesse sentido. Então isso é muito bom também para os papais e mamães aí que trabalham de casa atualmente. Para vocês, eu quero reforçar aqui, eu não utilizei nenhum tipo de tratamento de áudio. Foi simplesmente o áudio captado pela câmera e o áudio captado pelo fone de ouvido. Vocês viram como ele consegue reduzir esse áudio externo, é um áudio que você não quer que apareça ali na sua reunião. Então só até aqui nesse vídeo eu tenho certeza que esse fone ganhou o coraçãozinho de vocês, assim como ele ganhou o meu. Mas não é só isso, então eu vou falar de alguns outros recursos aqui. Ele também possui um recurso de você conectar dois aparelhos de forma simultânea. Então, por exemplo, se você quiser conectar um aparelho, o seu computador e também o seu celular para você conseguir atender nos dois lados, né? Atende uma reunião, atende uma ligação, você vai conseguir sem problema nenhum e sem ficar ali fazendo a transição de um aparelho para o outro, desconectando do seu computador, conectando no seu celular. E isso é muito bom nos fones da Anker porque lembra muito os AirPods da Apple. Falando um pouco sobre a bateria desse fone de ouvido, ele tem uma bateria que promete ali 24 horas mais ou menos de conversação mesmo. Então dá para você utilizar a semana toda tranquilamente sem precisar ficar ali carregando toda hora, até porque é muito difícil, por mais que você faça muitas reuniões, eu acho muito difícil que você fique ali 24 horas falando, por isso que eu acho que ele vai durar ali pelo menos de 3 a 4 dias, mesmo para as pessoas que usam e bastante, assim, que passam o dia inteiro em reunião. E se você ali esqueceu de carregar o fone de ouvido, que acontece bastante, porque ali você acaba utilizando bastante, não tem um stand, por exemplo, ou não conectou na tomada, você esqueceu de carregar o seu fone de ouvido, o lado bom é que com apenas 5 minutos de carga, ele vai te dar ali 3 horas praticamente de conversação, além da possibilidade de você conectar o seu fone de ouvido diretamente e continuar utilizando ele sem problema algum. Então, sem bateria é muito difícil de você ficar nesse tipo de fone de ouvido. Bom, além de fazer muita reunião, o que as pessoas também fazem muito também é colocar o microfone no mudo. E nesse caso aqui você tem diversos recursos. Como eu falei no começo do vídeo, ele tem um botão específico para deixar no mudo, ele tem um LED que indica que você está no mudo. Quando você levanta o microfone de lapela, ele também vai deixar o seu microfone no mudo automaticamente, então você pode ver aqui ó, que o movimento de levantar já deixa ele com vermelhinho, indicando que ele está no mudo. Então você pode levantar só um pouquinho, você pode levantar bastante, ele também vai entrar no mudo. E quando você tem o Anker Work, que é o aplicativo específico para ele, você consegue também deixar com que, assim que você tire uma parcela desse fone da orelha,
ele também muta automaticamente. E além disso, você também tem o recurso ali de colocar na sua tela e de ver que ele está realmente no mudo. Eu acho que para a segurança de muitos é bom que você sempre preste atenção, pelo menos na bolinha vermelha, faça um teste para ver se você está no mudo, para que você não deixe vazar nenhum áudio que você não queira que saia nesse tipo de reunião, beleza? Bom, acho que falta falar aqui da qualidade de áudio desse fone de ouvido. Não é uma qualidade excelente, não é um fone de ouvido indicado para você escutar músicas, por exemplo. Por quê? Porque não é muito bom mesmo, a qualidade é ruim. É para você realmente escutar as pessoas falando em reunião ou numa ligação de telefone, coisas nesse sentido, tá? Eu não recomendo mesmo para escutar música porque não é muito bom. Se for para quebrar um galho, que você não tem outro fone de ouvido, você quer escutar alguma coisa para te desligar um pouco do barulho externo, alguma coisa nesse sentido, ele vai quebrar o galho com toda certeza, mas qualquer fone de ouvido baratinho aí vai cobrir muito bem as necessidades de áudio que esse fone tem. E é basicamente isso, galera. Me diz aqui você nos comentários o que você mais achou legal nesse tipo de fone de ouvido e se você gastaria esse dinheiro para ter esse tipo de qualidade sonora nas suas reuniões. Para mim, eu acho que é um dinheiro muito bem investido, principalmente porque eu tenho crianças em casa que fazem barulho e que às vezes incomoda um pouco. Se você está numa reunião um pouco mais séria, você deixa escapar aquele áudio externo, às vezes a criança está chorando, então é uma situação um pouco complicada, que dá um pouco de conforto de você não se sentir ali tão preocupado com o barulho que está vazando na reunião. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você também possa ter desse tipo de fone de ouvido e fica ligado porque vai ter mais conteúdo por aqui, beleza? Até a próxima, obrigado e valeu!